Eu tenho vindo ao Brasil com maior frequência, felizmente, e a cada nova vinda eu fico impressionado com a reação do público em geral. Em tudo que é lugar eu sou abordado por várias pessoas e há uma mensagem comum, um tipo de recado que se repete com bastante frequência. Essas pessoas agradecem por eu lhes dar voz, parabenizam pelo trabalho, muitos brincam com as narrativas pipérnicas que eu sou obrigado a aturar diariamente, ossos do ofício, e depois costumam terminar pedindo para eu não desistir do Brasil, da minha luta, que também é a luta deles. Dessa vez, depois da comissária de bordo da companhia aérea solicitar uma visita minha ao cockpit após a aterrissagem para falar com o capitão e toda a equipe, que seriam meus admiradores e, aliás, muito simpáticos também, eu entrei na fila de imigração com um amigo meu da Flórida, que estava no mesmo voo. E ao ser abordado algumas vezes ali na fila, esse meu amigo disse: você é comentarista político, você não é um jogador de futebol, você não é um ator da Globo. O que está acontecendo com esse país? E eu confesso que a pergunta ficou na minha cabeça por um bom tempo. Lidar com a fama não é algo trivial para mim, pois eu confesso que eu gosto do anonimato. Mas claro que há aqui um fator muito comovente nisso tudo, que é o reconhecimento por esse público, por essa gente toda em relação ao meu trabalho. E isso envaidece, isso me motiva, isso também me estimula a continuar na luta. Só que a pergunta continuava na minha cabeça depois. Por que um comentarista político acaba sendo tratado como uma espécie de popstar? Isso é normal? E a minha primeira resposta é não. Isso não é exatamente algo normal, esperado. Logo, é preciso ter uma explicação para isso. E eis a minha tese aqui. O Brasil vive um momento bastante atípico, bastante anormal, perigoso. E o povo ganhou gosto pela política, acordou, e o gigante despertou de vez e não vai voltar a dormir, a hibernar. Ciente dos abusos por parte de um sistema podre e carcomido, que tornou elegível um corrupto que desgraçou o país, essa multidão reage. É uma sensação de encruzilhada, de batalha pela própria sobrevivência. Uma questão de vida ou morte mesmo. Vida ou morte da nossa liberdade. É nesse contexto que um simples comentarista político se torna uma espécie de celebridade. Sim, há uma nova realidade aí, fruto do advento das redes sociais, o fenômeno dos influencers com milhões e milhões de seguidores e tal. Mas não é disso que se trata. Não é a fama pela fama ou a abordagem a alguém que é simplesmente conhecido por todos. É quase um olhar de desespero de quem entende o que está em jogo e reconhece nesses, infelizmente, poucos comentaristas mais independentes a coragem de resistir ao avanço desse sistema corrupto e autoritário. Lula não vai vencer, né? Perguntam quase todos eles, depositando em nós a esperança de dias melhores no futuro. Em um país normal, numa situação estável de solidez institucional, os comentaristas políticos teriam lá o seu papel ao influenciar um pouco o debate com as suas análises. Alguns provavelmente se destacariam um pouco mais, teriam um caloroso reconhecimento de parte do público mais politizado, mas jamais seria dessa magnitude e dessa forma. Do jeito que a coisa acontece hoje, parece um sintoma de uma nação enfrentando uma doença, um movimento golpista e buscando expurgar esse câncer da corrupção e do autoritarismo. A política só ganha tanta dimensão assim quando ela pode afundar de vez uma sociedade, como acontece agora mesmo com a Argentina e já aconteceu antes com a Venezuela. O brasileiro se deu conta disso e resolveu reagir para tentar impedir esse destino cruel em nosso país. E por isso que a manifestação do dia 7 de setembro vai ser enorme, gigante. E quando um ministro supremo, arrogante e ativista, resolve rotular um protesto patriótico desses como algo fascista, isso apenas joga mais lenha na fogueira. Vamos mostrar o tamanho do fascismo, entre aspas, a esses ativistas. Se a democracia liberal vencer, se o ativismo for derrotado por quem defende o império das leis, o embate político ganhará um plano mais secundário, sobre nuances, diferenças legítimas e até saudáveis numa democracia plural. Aí, os comentaristas políticos poderão voltar a ser apenas comentaristas
e não ícones de uma resistência heróica. Até lá, nós temos de aceitar o fardo da exposição e o risco que isso representa por sermos essa ponta de lança nesse batalhão todo. E o apoio que recebemos em todo lugar é prova de que nós não estamos sozinhos nessa luta, que somos muitos, uma maioria que cansou de ser silenciosa e também silenciada. Não se trata aqui de apoiar Bolsonaro ou não. É algo muito maior, pois está em jogo a nossa liberdade mais básica. Univos, brasileiros de bem. Não temos nada a perder além desses grilhões esquerdistas. Pois se o ladrão voltar à cena do crime, o Brasil acaba de vez como um país minimamente sério e também livre.